Vamos lá, fazer uma pergunta para você. Você disse que você assistiu o debate todo. O que você achou? Eu achei que esse debate não vai mudar muita coisa e que foi um debate muito mais pesado, talvez o mais pesado desde o embate da Dilma contra o Aécio, na qual um acusava o outro de ter funcionários fantasmas, do irmão que era criminoso, etc. Então, talvez tenha sido o mais pesado no sentido de acusações e xingamentos e troças que já ocorreu no debate presidencial que eu tenha visto ou verificado. E eu acho que esse enlameamento, essa baixaria política, ela não beneficia muito o Bolsonaro. Eu acho que ela beneficia mais o Lula. Eu acho que o tom geral Por do quê? debate beneficia o Lula. Porque as acusações sobre o Lula são muito pesadas por si só. Sim. E quando, digamos assim, todas as pessoas são colocadas sobre o mesmo nível de baixaria, todos os crimes são colocados sobre a mesa, isso contribui na anulação da culpa de ambos e faz com que haja Uma equivalência. Digamos assim. Exato, uma equivalência dos crimes passados. Além de que, eu acho que o Bolsonaro esteve bom em alguns momentos, mas ele já não tem mais o discurso da última campanha. Quem votou nas últimas eleições lembra que o Bolsonaro não significava uma permanência de uma coisa que já existia, um governo. Ele representava para muita gente no seu imaginário uma nova era, o fim Eles usavam essa expressão que depois caiu em desuso. o início do combate à corrupção verdadeiramente, o fim das indicações políticas para cargos públicos, empresas estatais. Seria realmente uma nova esperança, um modo completamente diferente de fazer política. Essa era a promessa. Uma tolerância absolutamente zero com a criminalidade e a corrupção. E você não tem mais esse discurso e você não tem mais como usar esse discurso depois dos escândalos que aconteceram com o bolsonarismo, depois das barras de ouro, do ministro da Educação, depois de tantos e tantos escândalos na própria família do presidente e com ele. Portanto, isso equipara um tanto o discurso dos dois. E equiparados em sua culpa, eu creio que o Lula tem mais o que dizer. Uhum. Por que tem mais o que dizer? Como assim? Porque o governo dele foi mais próspero. Sim. O dele, é claro, não o da Dilma, que foi catastrófico, foi o pior governo em todos os índices econômicos que o Brasil já teve. Mas o dele em si, seu primeiro e segundo mandato, foram mais prósperos objetivamente do que o do Lula, e ele tem mais conquistas a serem anunciadas. E eu acho que ele tem um reconhecimento público por parte de camadas baixas, mais pobres da população em várias regiões que sentem esse resgate a um período de prosperidade. Não, eu senti isso muito claramente no início do debate. Aquele primeiro bloco onde eles se confrontaram e o Lula começou a fazer algumas perguntas objetivas que o Bolsonaro saiu assim pela tangente de uma forma bem óbvia, que era aquela pergunta sobre educação. Quantas universidades você construiu? Quantos institutos federais você construiu? E o Bolsonaro saiu e tal. Porque ele não fez. Essa é a realidade. Ele não fez. Ele não construiu nada. E sempre que o Bolsonaro falava das realizações do governo dele, era a pior parte. Então, assim, para o Bolsonaro, todas as perguntas que envolviam comentar o seu governo eram perguntas ruins. Porque é um governo ruim. Esse é o ponto. É um governo muito ruim. É um governo onde o país não cresceu. E ele estava sempre alegando, não, mas eu peguei uma crise econômica muito grande, mas eu peguei uma crise econômica. Ele falou da pandemia e tal. Mas, assim, é óbvio, ele herdou realmente um país, mas ele não herdou também uma crise tão aguda. Porque a gente tem que se lembrar sempre que a crise mais aguda que Dilma legou foi amortizada pelo governo Temer. Então, o Bolsonaro pegou um governo após um governo de transição. Então houve um governo de transição e o Bolsonaro pegou o país. E quando ele pega no início, as promessas que foram feitas e as perspectivas que foram colocadas na mesa eram perspectivas muito animadoras. O Paulo Guedes falou várias vezes, não, eu vou ter que errar muito, eu vou ter que fazer muito absurdo pro dólar ficar mais do que R$5. O Paulo Guedes é o maior charlatão que eu já vi em qualquer instituição econômica do Brasil. O Paulo Guedes, ele prometia, no começo da campanha passada, quando ele ainda era candidato a ministro da Economia, que ele iria resolver o problema da dívida pública vendendo os imóveis da União.
Quem não se lembra disso, bem, talvez a maior parte dos espectadores não se lembre disso, mas ele prometia aos 4 ventos que todo o problema da dívida pública brasileira seria resolvido definitivamente com a venda dos imóveis da União. Nada foi resolvido. A dívida pública está muito maior do que jamais foi. Então é um sujeito assim sem nenhum lapso possível de credibilidade. É uma figura abjeta no Ministério da Economia. É um charlatão. Isso é absurdamente um charlatão. Eu lembro disso. Ele prometia essas coisas, prometia, enfim, que o real ia ser quase pareado com o dólar. Ele prometia muita coisa e nada disso foi cumprido. E as coisas que o governo fez, por exemplo, o ponto que o Bolsonaro mais levantava no debate inteiro, fala de realização dele, foi o auxílio. Sim. Esse foi o Ele melhor só ponto. falou do Esse foi auxílio. o melhor ponto dele. Ele só falava do auxílio. Então não porque o auxílio, porque a gente deu o auxílio, porque o Bolsa Família era pouco, mais o auxílio, mas assim. Ou seja, a única coisa que o Bolsonaro teve a apresentar de significativo no governo dele é um auxílio para os mais pobres, que ele nem queria dar. Detalhe ainda por cima, ele nem queria dar. Quando o auxílio foi proposto, o Bolsonaro era contra. Depois, de forma retroativa, ele deu, e aí, de forma retroativa, ele pegou os louros pra si e disse: isso aqui é meu. Especialmente quando ele percebeu que a popularidade dele estava crescendo entre as classes mais baixas e ele estava tendo um índice de rejeição um pouco menor. O melhor ponto isso dele que do ele fez. debate, disparadamente, do ponto de vista da acessibilidade de muitos eleitores ao redor do Brasil, foi a comparação que ele fez, obviamente descontando a inflação, o poder de consumo e todos os possíveis números, de que, obviamente, o Bolsa Família no período Lula era menor do que o auxílio em números absolutos hoje. Então, e ele cavalgou com isso durante o debate. Esse foi o principal ponto dele. E, assim, claro, ele tinha um grande trunfo, e aí eu acho que no último bloco de confronto, porque teve 2 blocos de confronto, né? No primeiro, o Lula ganhou com facilidade, falando de escola e tal, mostrando que ele não tinha entregue nada, e entrando na questão da pandemia. O Lula falou várias vezes, ficou puxando o Bolsonaro pro corner, falando de pandemia, não, porque morreram 700 mil pessoas e 400 mil pessoas não teriam morrido se você tivesse comprado a vacina rápido, e você ficou dando risada da pandemia e fazendo pouco caso, que é tudo verdade. Essa é a realidade. O Bolsonaro fez pouco caso da pandemia durante muito tempo. Teve várias declarações. Lula poderia, inclusive, ter pego um papel e começado a falar todas as declarações. Não sou coveiro, não sei o quê, o brasileiro... nada no esgoto, né? Foi uma coisa dessa. Teve várias declarações. É só uma gripezinha e tal. Só que no segundo bloco o Lula se deu mal. Por quê? Porque o Bolsonaro puxou o assunto para a questão da corrupção. Então, quando entrou no jogo Mensalão e Petrolão, Petrobras, roubo, aí o Lula perdeu o chão. Aí eu acho que o Bolsonaro começou a crescer. Aí o Lula foi se explicando e demorou muito tempo e dava respostas muito longas, onde ele explicava muitos detalhes que não convenciam. E perdeu todo o tempo dele, deixou o Bolsonaro no final falando 4 minutos inteiros, como se fosse um palco para ele. E foi um momento que o Bolsonaro cresceu muito, porque é outra realidade. Sim. Ou seja, na prática é o seguinte, minha gente, é muito difícil no debate você escapar daquilo que é muito concreto e do que é visível para as pessoas. O Bolsonaro, ele foi filho da puta na pandemia. E ele não criou nada, nem universidade, nem deu nada pra educação. Isso é real. E o Lula é um ladrão. Essa é real. Ele é um ladrão, chefiava o esquema de corrupção, tinha um esquema de corrupção gigante, os caras tinham um prédio inteiro pra ficar passando grana, bilhões, empresas devolveram bilhões aos cofres públicos, ou seja, elas só teriam devolvido se elas tivessem roubado, isso é um fato. Então não tem muito pra onde você correr. Essas coisas, elas estão dadas na realidade. Agora, eu acho uma coisa sobre esse discurso antipetista, da questão da corrupção e tal. Esse é um discurso que está envelhecendo. A cada ano que passa, isso vai ficando mais distante da memória das pessoas, especialmente das gerações mais jovens. Porque é uma coisa que aconteceu lá, e vai passando, então passa 1 ano, passa 2, passa 3. E se o PT retorna e faz um governo minimamente razoável, onde alguns índices melhorem, vai ficar cada vez mais fraco, cada vez mais desgastado levantar o discurso de corrupção, a não ser que aconteça um outro grande escândalo de monta, como foi o Mensalão e Petrolão, coisa que eu, particularmente, não acho que vai ocorrer, pelo menos no início do governo PT.
Agora você mencionou, o Bolsonaro teve um certo momento de brilho na qual ele esgotou o tempo do Lula e ele teve 5 ou 6 minutos para falar sozinho. E eu acredito que isso tenha sido uma estratégia dele no debate. Até porque ele ficou gerando certas interjeições para que o Lula respondesse e se alongasse falando para que sobrasse tempo para ele concluir o bloco sozinho. E foi de alguma inteligência. Ele conseguiu encadear suas ideias num discurso de 5 minutos, que ele não teria oportunidade de fazer porque o Lula ele sempre vinha com as interjeições e tomava o tempo no meio. Então ele forçou a barra para poder ter algum tempo para que ele falasse e isso desse um bom corte. Mas, sobretudo, eu tenho certas evidências, até para demonstrá-los, de que esse debate não vai mudar o rumo das eleições. E são evidências muito sólidas, meu caro. Esse debate, embora tenha para os parâmetros da internet registrado talvez certos recordes, tenha sido realmente muito visto nas redes sociais, ele obteve pouco mais de 9% do Ibope. Ao passo que o Domingão do Huck obteve mais de 14%, quase 15%. Ou seja, a grande população que assiste televisão, que poderia ter o seu voto mudado por este debate, não teve o interesse e preferiu ver um programa rotineiro, com nada de especial, que passa todo domingo repetitivamente, com todos os mesmos ritos, os mesmos jogos, as mesmas ações de entretenimento, do que ver esse debate presidencial. Então, acho que o debate não trouxe algo que pudesse mudar o rumo da orientação que essa eleição está seguindo. Não trouxe. E assim, também foi por conta dessa vitória em momentos distintos, foi um debate que a gente pode dizer até equilibrado. Sim. Um ganhou num lado, o outro ganhou no outro, ficou mais ou menos isso. Não teve também nada de novo, os candidatos não propuseram nada de estranho, que porventura modificasse aí o apoio. Eles falaram basicamente o que eles já estão falando. Vai ter um próximo debate, não é o último da Globo? Vai acontecer um último debate da Globo. No próximo ainda. domingo? Eu creio que isso. Heitor, confere pra gente. Na sexta. Confere pra gente quando é que vai ser o último. Você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.